Gravação iniciada, presidente. Bom dia a todos. Vamos iniciar, então, os julgamentos dos processos da sessão do dia 25 de fevereiro, período da manhã, na primeira turma ordinária da segunda Câmara da terceira sessão. A turma está completa desde o início da reunião de fevereiro. Nesta sessão, julgaremos os processos dos itens 153 a 264. São vários processos, mas 105 deles pertencem a lotes de repetitivos. Nós vamos iniciar com o item 153 da pauta, conselheiro Leonardo, processo Paradigma, cujo lote é os itens 154 a 200, o final do Paradigma 2012-01 da Termomecânica São Paulo. O vídeo do patrono está rodando aí. Pois, o quê? O vídeo do patrono? O quê? Eu estou vendo aqui. Para mim não está, não. Não. Então só eu que estou vendo. Não, eu não coloquei para rodar, não. Foi solicitado a sustentação oral através de vídeo gravado. Então, após o relatório do conselheiro relator, então aí eu vou disponibilizar o vídeo. Com a palavra, então, Leonardo. Vocês não estão vendo o vídeo do patrono? Não tem, não foi colocado. Eu estou vendo aqui, ainda, ó, ele de barbinha, óculos, tem uma biblioteca atrás dele. Ué, por que só eu que estou vendo? Ô, Elcio, entra e sai. Deixa de você fechar, não? Entra e sai. É melhor. Agora sumiu. Então, vamos lá, Leonardo, é o 1201, né? Final 1201, presidente. Ok. Bom dia a todos. Vou iniciar, então, a leitura do relatório do processo que envolve a Termomecânica São Paulo. Trata o processo de pedido eletrônico de restituição, PER, número final 6600, por meio da qual o contribuinte em epígrafe solicita crédito no valor de R$ 650,73, relativo ao DARF de COFINS não cumulativo, código 5856, recolhido em 15 de julho de 2004. Em 5 de 12 de 2012, foi emitido despacho decisório, que indeferiu o pedido formulado, pelo fato de que o DARF discriminado no PER, acima identificado, estava integralmente utilizado para quitação do débito da COFINS, não cumulativo do período de apuração, junho de 2004, não restando saldo de crédito disponível para a restituição solicitada. Uma vez cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade contra o despacho decisório. Decisão recorrida, julgou improcedente a manifestação de inconformidade e apresenta a seguinte emenda e eu transcrevo. O recurso foi interposto de forma hábil e tempestiva, contendo em breve síntese que, para obter a reforma integral do despacho decisório, interpôs manifestação de conformidade a qual foi instruída com as declarações retificadas e retificadoras, ignoradas pelo despacho decisório, com o DARF objeto do pedido de restituição e com as planilhas discriminativas dos créditos apurados em junho de 2004, sobre bens do ativo imobilizado e das alterações promovidas no DACOM. Requereu que o feito fosse convertido em diligência em caso a DRJ entendesse que os documentos eram insuficientes para efetuar a análise do pedido, como lhe faculta os artigos 65 da IN 900/2008, vigente à época, e 16, inciso 4, do Decreto 7235. O acórdão recorrido simplesmente ignorou as planilhas de cálculo que instruíram a manifestação de conformidade e as declarações retificadoras. Documentação anexada aos autos identifica com precisão os valores das bases de cálculos que foram alteradas, além da natureza e procedência dos créditos com referência ao bem do ativo imobilizado que os originou. Suposta necessidade de comprovação dos valores das bases de cálculo que foram alteradas surgiu somente no julgamento da DRJ, de modo que é plenamente cabível a conversão do feito em diligência.
Os documentos carreados aos autos durante a fiscalização e com manifestação de conformidade devem ser devidamente analisados. A própria DRJ admite no acordo recorrido que os novos valores de base de cálculo informados no DACOM retificador efetivamente indicam uma possível ocorrência do alegado erro de fato, que são contraditórias às conclusões do acordo recorrido de que o crédito não pode ser reconhecido por suposta ausência de prova e de que a diligência não pode ser realizada para demonstrar a existência dessa prova. Em 29 de outubro de 2004, transmitiu o demonstrativo de apuração das contribuições sociais da COM, prestando as informações relativas aos créditos e débitos apurados em junho de 2004. Neste mês, o total da contribuição declarada como devida para a COFINS foi de 4.727.000, que após o desconto dos créditos, conforme lhe faculta o artigo 3º da Lei 10.833, e as demais deduções permitidas no montante de 3.230, apontou o saldo a recolher de 1.497. Em 15 de julho de 2004, efetuou o recolhimento via DARF, de parte do saldo da contribuição devida no mês, no montante de 1.289.000. O débito remanescente, no valor de 207.000, foi suspenso por liminar concedida em mandado de segurança, conforme informação prestada em DCTF. O DARF recolhido em junho de 2004, no valor de 1.298, foi utilizado para quitar parcialmente a contribuição de COFINS do mês de junho de 2004, 1.289, e parcialmente a contribuição de COFINS, 9.074. Posteriormente, verificou que deixou de informar alguns valores que deveriam compor base de cálculo dos créditos da COFINS de junho, e que resultam em aumento do seu direito creditório. Tais valores se referem aos créditos sobre bens do ativo imobilizado apropriados, com base nos encargos de depreciação e com base no valor da aquisição. Crédito opcional em 48 meses. Referidos acréscimos na base de cálculo dos créditos de COFINS, de junho de 2004, resultaram no pedido de restituição de R$ 650,73 e sucessivamente apresentou a declaração de compensação no valor de R$ 650,73. Efetuou as retificações das declarações para conformar com as novas informações relativas aos seus débitos e créditos do mês de junho de 2004. Em 21 de 5 de 2009, foi procedida a retificação do DACOM de junho de 2004. Em 22 de 5 de 2009, retificou-se o DCTF de junho de 2004, de modo que esta passou a apresentar saldo devedor menor, no montante de R$ 1.496.000 para o desconto. Parte do montante a instituição, bem como retificou as declarações, informando os novos saldos dos créditos e débitos de COFINS, do mês de junho de 2004. E, após isso, implementou sua compensação. O crédito indicado no PER existia na data da emissão do despacho decisório. Por certo, a DCTF e a DACOM retificadoras não foram processadas juntamente com a PERDECOMP, apontando, assim, divergências que motivaram o indeferimento do pedido de restituição. É o relatório, presidente. Eu vou colocar o vídeo, então, da sustentação oral. Só lembrando que os microfones têm que ficar fechados. Termomecânica combate glosa de compensações de débitos federais com crédito oriundo de pagamentos indevidos de PIS e de COFINS de junho de 2004 a dezembro de 2007. Os pagamentos indevidos decorrem da constatação de que a contribuinte possuía um valor maior de crédito de PIS e COFINS não cumulativos do que o originalmente declarado. Os créditos não cumulativos foram apurados sobre bens do ativo mobilizado, com base nos encargos de depreciação e no valor de aquisição. Retificadas as DACOM e as DCTFs do período, o aumento do direito creditório resultou em débitos de PIS e de COFINS inferiores ao recolhido. Isso justificou a transmissão de pedidos de restituição e das compensações controladas nos processos em pauta.
a Delegacia de Origem ignorou as declarações retificadoras e não homologou as compensações, entendendo que não existia crédito disponível. A contribuinte apresentou manifestações de inconformidade. Instruiu as defesas com as declarações retificadas e retificadoras, com o DARF objeto do pedido de restituição e com as planilhas discriminativas dos créditos não cumulativos e das alterações promovidas em DACOM. Requereu que o feito fosse convertido em diligência para análise do crédito não cumulativo, caso se entendesse pela necessidade de complementação da prova, como lhe facultavam o artigo 65 da Instrução Normativa 900 de 2008 e o artigo 16, inciso 4º, do Decreto 70.235. A Delegacia de Julgamento julgou improcedentes as manifestações de inconformidade. Concluiu que, apesar de os novos valores da base de cálculo informados no DACOM retificador indicarem uma possível ocorrência do erro de fato, a contribuinte não fez prova material do erro cometido. Decidiu que as provas documentais devem ser apresentadas exclusivamente na manifestação de inconformidade e que, por isso, o pedido da contribuinte de remeter o processo para diligência não pode ser atendido. Conselheiros, a DRJ não apontou a existência de qualquer defeito ou patologia nas declarações retificadoras que permitisse ao fisco desconsiderar suas informações. As retificações foram ignoradas e as planilhas explicativas que instruíram as defesas não foram apreciadas. A diligência foi requerida pela contribuinte na forma e no tempo da lei, justamente para que fossem dirimidas possíveis dúvidas quanto às bases de cálculo informadas nas declarações retificadoras. Se a própria DRJ admite que os novos valores de base de cálculo indicam a ocorrência de erro de fato, por que não permitiu a conversão do feito em diligência e a produção da prova material demandada? No processo administrativo, vigora o princípio da verdade real, que recomenda uma análise detida dos elementos da prova com vistas à realidade dos fatos, e não uma verificação meramente formal que atenda à eventual comodidade do julgador. Como decidido pela segunda turma ordinária da primeira sessão do CARF, no acórdão 11.02.000.940, em nome do princípio da verdade material, a jurisprudência do CARF vem temperando a regra de que a prova documental somente pode ser apresentada em manifestação de inconformidade. Extrai-se do acórdão 0304-371 da terceira turma da Câmara Superior que a não apreciação das provas trazidas nos autos depois da impugnação e antes da decisão final administrativa fere o princípio da instrumentalidade processual e a busca da verdade material. No processo administrativo, predomina o princípio da verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação. Corrobora a pretensão da recorrente o decidido pela primeira sessão do STJ no repetitivo de número 1.133.027, cuja conclusão deve ser reproduzida pelo CARF por força do artigo 62, parágrafo 2º do Regimento Interno. No repetitivo, o STJ consolidou a interpretação dos artigos 145, inciso 3º e 149, inciso 4º do Código Tributário Nacional. Decidiu que a administração tributária tem o dever de revisar de ofício o lançamento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na legislação como de declaração obrigatória. Este poder-dever corresponde ao direito do contribuinte de retificar e ver retificada pelo fisco a informação fornecida com erro de fato, sempre que a retificação resultar na redução do tributo devido. É o caso dos autos. Como já dito, conselheiros, a DRJ admite nos acórdãos recorridos que os novos valores informados no DACOM retificador evidenciam a ocorrência do alegado erro de fato. Assim, em atenção aos artigos 145 e 149 do Código Tributário Nacional, ao princípio da verdade real e aos documentos já apresentados, a termomecânica pede que sejam providos os recursos voluntários para homologar as compensações, já que a contribuinte é detentora do crédito originado das retificações. Ou, alternativamente, para baixar os processos em diligência, permitindo que sejam dirimidas as dúvidas ilaqueadas pela DRJ quanto à comprovação das bases de cálculos retificadas. Esta, inclusive, foi a solução atribuída
por esta mesma turma do CARF no processo administrativo de número 13.819, 9076, 38, 2012 42 e respectivos processos dependentes, todos da termomecânica, tratando de casos idênticos ao presente, julgados na sessão de 21/10/2020. Conselheiros, eis as razões de reforma dos acordos recorridos. Muito obrigado. O Paulo travou e saiu de novo. Caiu. É. Acho que caiu. Eu dei uma caída. Não sei se foi só eu. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, agora sim. Sim. Tá. Leonardo, pode passar o voto? O cerne da questão está em apreciar se a recorrente possui efetivamente o crédito que alega, em razão de recolhimento maior da COFINS. Pense que o despacho decisório foi emitido eletronicamente em dezembro de 2012, em 5 de dezembro de 2012, e ciência do contribuinte deu-se em 17/12/2012. Por sua vez, o DACOM retificador foi apresentado em 21 de maio de 2009 e o DCTF retificador em 22 de maio de 2009. Como visto no caso em debate, o despacho decisório informa que o DARF discriminado foi integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos informados no PERDECOMP. E a decisão recorrida de que inexiste comprovação do direito creditório informado no PERDECOMP, portanto, não está comprovada a certeza e a liquidez do direito creditório. A decisão, portanto, foi no sentido de que inexiste crédito apto a lastrear o pedido. No entanto, entendo como razoáveis as alegações produzidas pela recorrente, aliado aos documentos apresentados nos autos e a explicação apresentada em relação à apresentação das declarações retificadas e retificadoras, ignoradas pelo despacho decisório, com o DARF objeto do pedido de restituição e com as planilhas discriminativas dos créditos apurados em junho de 2004, sobre bens do ativo imobilizado e das alterações promovidas no DACOM. Com a manifestação de inconformidade, a recorrente trouxe cópias dos seguintes documentos. Eu os elenco. Neste contexto, teor do que preconiza o artigo 373 do Diploma Processual Civil, a recorrente teve a manifesta intenção de provar o seu direito creditório, sendo que tal procedimento também está pautado pela boa-fé. Faço menção aos artigos 16, parágrafos 4º e 6º e 29 do Decreto 7235. Nesse sentido, a verdade material deve ser buscada sempre que possível, enquanto que prevaleça a veracidade da explicação dos fatos alegados no processo. Em caso como o presente, deve ser propiciado à recorrente a oportunidade para esclarecer e comprovar os fatos alegados, em atendimento aos princípios da verdade material, ampla defesa e contraditória, em especial quando apresenta elementos probatórios que podem vir a confirmar seu direito. Trago precedentes do CARF. Esta turma de julgamento, em composição diversa da atual, em caso análogo, recentemente julgado de minha relatoria e envolvendo a própria recorrente, decidiu por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para que a unidade preparadora promova a reanálise do mérito do direito creditório e a emissão de novo despacho decisório, conforme a decisão a seguir reproduzida. É o processo que o patrono citou na sustentação oral. Nós julgamos ele na sessão de 21 de outubro de 2020. É o acordo 3201007369. Assim, entendo que os documentos apresentados suscitam dúvida razoável quanto ao direito da recorrente acerca da liquidez, certeza e exigibilidade do direito creditório, que justifica o retorno dos autos à unidade de origem para reanálise do direito postulado. Trago novamente precedentes do CARF, o fato da DCTF retificadora ter sido apresentada em momento anterior ao despacho decisório não ter sido considerada na análise do direito creditório, o CARF tem entendimento de que os autos devem retornar à unidade de origem, para que se profira novo despacho, considerando seu contido na retificadora, e sem prejuízo de outras diligências que se mostram necessárias.
Então, meu voto, presidente, trago precedentes nesse sentido. Por dar parcial provimento ao recurso voluntário para que a unidade preparadora promova a reanálise do mérito do direito creditório e a emissão de novo despacho decisório. Se necessário for, solicite ao contribuinte outros elementos complementares aos que já se encontram acostados aos autos, exatamente nos mesmos termos do outro processo envolvendo a recorrente já julgado por esta turma. Certo, foi no acordo 3201-007-369, como já o relator mencionou. Só não participou daquele julgamento o conselheiro Arnaldo, né? Bom, acho que já podemos ir direto ao voto. Elcio. Com o relator. Mara. É só. Eu estava pensando aqui um negócio, um encaminhamento foi dado, sabe? Assim, na minha antiga turma, a gente, nesse caso, a gente baixava em diligência para poder fosse reapreciado, né? E aí a gente julgava, tá? Aqui, eu já até cheguei a comentar isso, nessa turma, vocês é quase que um cancelamento do despacho decisório, né? Não, assim, analisa o mérito e, se for o caso, emita novo despacho decisório, né? Aí, eu estava até fazendo agora aqui um estudo de caso para ver qual que era mais vantagem. Eu cheguei à conclusão que baixar em diligência é mais vantagem tanto para a administração quanto para o contribuinte. Eu não sei se vocês já fizeram esse estudo. Tá, mas em termos de resultado, você quer dizer que é mais vantagem em termos de resultado? Porque aqui, ó, eu fiz um estudo de caso aqui. Compartilha conosco, Mara. Porque eu acho assim, que se for feita a diligência, ele tem 2 chances de entrar com recurso especial. E se for voltar para a unidade, ele só vai ter uma chance de entrar com recurso especial. E sendo que a administração, ela perde, porque pode chegar lá e ela não conseguir, não poder emitir mais esse despacho decisório mais. Aí, eu não sei se você já estudou isso, Elcio, que o Elcio é mais ligado nessas coisas. Falar a verdade, Mário, eu não entendi. Não? Não. Porque se for emitir outro despacho decisório, ele vai ter a DRJ, vai ter agente de novo, vai ter recurso especial, ele vai ter muito mais chance de defesa. Pois né? Mas não é bem assim, não é tão simples assim, não. Depende. Por quê? Porque, assim, quando a gente manda para a unidade... vocês querem fazer essa discussão agora? Porque a gente pode fazer essa discussão depois também, que a gente está meio apertado. Pode fazer. Não, eu acho que pode ser em outro momento, sim, Mara. Porque eu, de repente... Aqui no momento, como a gente já está adotando esse procedimento... eu vou acompanhar o relator, mas eu queria depois que a gente pegasse um tempo aí, talvez assim, fora da sessão, para rediscutir isso, sabe? Mas só voltando, a peculiaridade dos casos em que nós não optamos pela diligência e sim dar um provimento parcial, basicamente, não é 100% das vezes, mas basicamente é quando há um despacho, há uma retificação de DCTF ou alguma declaração que já estava na base de dados da Receita e não foi analisada. Pois é. Ignorada, né? Retificadora, ela foi antes da prolação do despacho, ou seja, deveria ser analisada. Então, esse fundamento não poderia ser deixado de ser superado. Então, aí é o provimento parcial. É nesse caso. Nos demais, sempre é resolução mesmo, né? Não, eu entendi perfeitamente, Paulo. Mas é justamente isso, porque como eu venho de uma turma que a gente adotava um procedimento diverso, e lá isso foi muito debatido,
Aí eu peguei, cheguei aqui e vi que vocês adoraram. Eu já cheguei a falar isso, mas eu peguei, acompanhei a turma, porque mas eu sempre fiquei com essa dúvida, sabe? Aí agora eu peguei e falei assim, deixa eu ver qual que é mais vantagem. Aí depois eu quero a gente, quando a gente, durante a semana, a gente possa levantar essa discussão, tá? Sim. Mas é porque, assim, no fundo, isso daqui vai chegar na mesma solução, tá? Vai. Mas por isso que eu vou acompanhar o relator. Tá? Tá certo. Pedro, Acompanho, presidente. Arnaldo, Eu vou acompanhar o relator nas mesmas razões da Mara, tá? Eu ontem, naquele questionamento que eu fiz ao Elcio, eu acho que a preocupação que eu tive é mais ou menos a que eu tenho aqui. Eu tenho dúvidas sobre esse procedimento, porque na prática a gente está fazendo anulando o despacho decisório. Quando Sim. manda voltar e manda fazer novo despacho, a gente está anulando aquele despacho. E aí eu não sei se a motivação para essa anulação ela é suficiente para anular esse despacho. Eu não sei se essa motivação é suficiente para anular o despacho. Eu não sei se não era o caso de trazer mais elementos aos autos para que houvesse um posicionamento da turma, ou no máximo um posicionamento da DRJ, sem anulação da peça inicial. E assim, a minha preocupação maior, e eu falei isso para o Elcio ontem, é que eu não sei exatamente quais os efeitos da anulação desse despacho, o que pode surgir disso aí. Se fosse de um auto de infração, eu teria convicção de quais seriam os efeitos. Agora, em relação a esse despacho decisório, eu tenho dúvidas. Eu vou acompanhar porque é o entendimento da turma, mas eu acho que a discussão, ela é válida, a gente deveria aprofundar um pouco esse assunto. Eu acho que nesse caso específico, inclusive, como teve retificação da DCTF antes do despacho decisório, a gente poderia simplesmente decidir anular o despacho decisório, nem dar chance para a nova. Porque o despacho decisório estava pautado numa DCTF que não existia mais. Ela já tinha sido substituída. Nesse Exato. caso, poderia até anular e terminar a questão. E a gente ainda dá a chance de apurar mais. Eu não vejo problema nenhum nisso, não. Porque no caso seguinte, por exemplo, se for uma declaração de compensação, a partir do momento que ele entra com a manifestação de conformidade, a Receita não pode mais exigir, porque está suspenso a exigibilidade dos débitos. Ele não pode exigir. Então, ela não pode ainda rever aquilo ali, não vejo problema nenhum. No auto de infração é que existe uma regra específica do CTN, mas em relação à declaração de compensação e pedido de restituição, eu não vejo problema nenhum. Ok. Laércio, Eu acompanho o relator. Márcio, Com o relator. eu também acompanho o relator com as mesmas razões colocadas pelo Elcio. Mara e Arnaldo, quer que anote pelas conclusões ou não? Não, mas Não tem necessidade. porque o raciocínio que ele desenvolveu, eu acompanho. É verdade, não é... Se eu botar pelas conclusões, é a conclusão que eu estou em dúvida. Então, vamos lá. Processo 2012-01, parcial provimento com retorno dos autos para a emissão de novo despacho decisório, analisando-se os documentos a serem, se forem intimados a apresentar. Esse é o item 153, se aplica aos 154 a 200. Vamos, então, ao item 201 da pauta, também da termodinâmica. Com a palavra, relator Leonardo. Só um momentinho, está abrindo aqui, presidente. Então, nós acabamos de julgar os pedidos de
restituição lá, ressarcimento. Agora nós vamos julgar o lote que envolve as declarações de compensação vinculadas aos processos anteriores. Então, trata o presente processo, declaração de compensação número tal, por meio da qual o contribuinte em epígrafe realizou a compensação de débitos tributários próprios, utilizando de um crédito no valor de R$ 650,73. Pode ver que é o mesmo valor do processo anterior, relativo ao DARF de COFINS não cumulativo. Foi emitido o despacho decisório de não homologação da compensação, pelo fato de que o DARF, discriminado na DECOMP acima identificado, estava utilizado para a quitação do débito de COFINS não cumulativo, no período de junho de 2004, com restante saldo de crédito disponível. Apresentou manifestação de conformidade, a qual foi julgada improcedente. Em recurso voluntário, a recorrente ela trouxe basicamente os mesmos argumentos esgrimidos no processo anteriormente julgado, com os seguintes acréscimos. Pedido de restituição, que dá suporte à declaração de compensação, encontra-se sob procedimento de análise nos autos de processo administrativo, final 2012-01. Referido pedido também foi indeferido. Naqueles autos apresentou manifestação de conformidade que foi julgada improcedente e posteriormente em recurso voluntário. Os presentes autos guardam relação direta com a discussão estampada no processo administrativo final 2012-01, quando estes autos tratam da análise da DECOMP, o processo administrativo 2012-01 cuida do exame do PER. Caso o direito creditório objeto do PER seja confirmado nos autos final 2012-01, a DECOMP, que é objeto do presente processo e está vinculada ao referido PER, também deve ser homologada. Há, portanto, nítida relação de prejudicialidade entre a análise que está sendo promovida no processo administrativo 2012-01 e a declaração de compensação analisada nesses autos. Aí cita a necessidade da suspensão dos processos em relação da prejudicialidade. É o relatório, presidente. Pode ir ao voto? Conforme acima relatado, trata-se de declaração de compensação DECOMP final 1296, por meio da qual o contribuinte em epígrafe realizou a compensação de débitos tributários próprios, utilizando de um crédito no valor de R$ 650 relativo ao DARF de COFINS não cumulativo, recolhido em 15 de julho de 2004. Ressalta-se que o recurso voluntário interposto pelo recorrente nos autos de pedido de restituição que se analisa o direito creditório, processo final 2012-01, está sendo julgado nesta mesma data, tendo sido encaminhada a decisão naquele processo, no sentido de que a unidade preparadora promova a reanálise do mérito do direito creditório e a emissão de novo despacho decisório, e, se necessário for, solicita ao contribuinte outros elementos complementares aos que já se encontram constados aos autos. Assim, o resultado do processo final 2012-01, análise da subsistência do direito creditório, impacta diretamente nestes autos, devendo a decisão naquele processo projetar seus efeitos sobre a compensação objeto do presente processo. Diante do exposto, eu voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para que a unidade preparadora aplique ao presente processo o resultado da reanálise do mérito do direito creditório constante do processo administrativo final 2012-01, com a homologação da compensação ora pleiteada e até o limite de eventual reconhecimento do direito creditório naquele processo administrativo. É como voto. Ok. Elcio? Eu tive um voto parecido com esse há um tempo atrás, foi logo que eu entrei na turma, e que vocês me... Aí nós mudamos, no caso, foi suspenso, mandou ele para uma dessas sessões aí do CAF, para ele ficar suspenso para guardar o resultado final do outro processo. Não seria o mesmo caso, não? Eu confesso que eu fiquei na dúvida, Elcio, também sobre isso. Até porque tem um processo que nós vamos julgar depois que eu adoto esta sua solução, mas daí era a multa. Pois é, eu lembro que eu dei um encaminhamento igual esse seu, e a turma me convenceu que o correto seria suspender. Inclusive, a situação, o conselheiro fala isso, que tem que suspender. A situação era exatamente a mesma em que o processo do crédito estaria, a análise do crédito estaria sendo reanalisado. Isso, a mesma coisa. Mas eu assim, eu tinha votado desse jeito igual você. Eu até acompanhei, não tem problema. Só estou questionando isso, porque lá foi dado esse encaminhamento. Mas para mim também está correto. A gente antigamente fazia desse jeito que você está fazendo. Depois que houve essa alteração aí no manual do conselheiro, o manual do conselheiro manda suspender, se não me engano.
Mas eu acompanho. Mas é coerente, porque uma vez que a unidade de origem fará a análise do crédito, automaticamente ele já vai trazer aquele resultado, o efeito daquele resultado no processo de compensação. Mas o Então, crédito o fato que eu vi aqui já foi objeto de manifestação de conformidade, inclusive de recurso voluntário, né? O crédito é o processo que nós julgamos agora, é o anterior. Que nós estamos anterior? É o anterior. Isso. É diferente. Não, desculpa. É o anterior. Exato. Desculpa, então, acompanhe. Tá. É isso que eu não estava entendendo. Eu falei, não, esse aqui é bem lógico que ele acompanhe, porque ele vai homologar ou não na medida do reconhecimento do crédito no outro processo. Tá? Mara? Acompanho com as mesmas observações anteriores. Pedro? Sujeito a modificações futuras. Acompanho. Arnaldo? Acompanho. Laércio? Acompanho. Márcio? Com o relator. Eu também com o relator. Então, nesse caso, por unanimidade de votos, deu-se provimento parcial ao recurso para que a unidade preparadora aplique ao presente processo o resultado da análise do mérito do direito creditório constante no processo final 2012-01, com a homologação da compensação hora pleiteada até o limite de eventual reconhecimento do direito creditório naquele processo administrativo. Então, esse é o resultado do item 201 da pauta, processo 1291, que é paradigma, e esse resultado se aplica aos itens 202 a 259. Então, vamos ao processo 260. Conselheiro Laércio Cruz, processo... Ô, Paulo, você sumiu, viu? Você sumiu aqui para mim. Eu ia perguntar se era só eu que não estava vendo. Voltei? Voltou. Com voz? Com voz. Então, eu estou apregoando o processo item 260, final 2006-12, YKK do Brasil, relatoria do conselheiro Laércio. Pessoal, eu vou tentar fazer um resumo aqui para já entrar no mérito. A contribuinte ela tinha ingressado pelas ações contra uma ação judicial sobre o fim social, ganhou, e boa parte foi reformada, daí teve alguns problemas de reconhecimento, de direito ao crédito e tudo mais, e foi julgado parcialmente procedente em relação a vendas canceladas também, foi julgado parcialmente procedente na DRJ. Ficando aqui para nós, no CARF, só a aplicação do índice de correção a fevereiro de 91, que a DRJ negou o provimento. A DRJ negou o provimento por quê? A contribuinte diz que o índice de correção deveria seguir o agravo regimental, o H, né, que eles falam, o agravo regimental de agravo de instrumento da época, 318.515 do Paraná, onde constou determinado na decisão transitada em julgado. E ainda ela pede para aplicar concomitantemente a norma de execução COSIT, CORAT, COSAR, de 8 de 97, que reconhece para o mês de 2 de 91 o índice de 21,87. Daí, como eu disse, foi julgado improcedente nesse pedido porque a DRJ ela entendeu que o índice foi aquele fixado na decisão judicial, que foi de 7%, não podendo dar qualquer outra interpretação em relação a isso. Na inconformada, a contribuinte apresentou esse recurso voluntário, pedindo a aplicação do H lá que eu falei, que é o agravo regimental, 318.518, acumulado com a norma de execução COSIT 897, que ela diz que o índice estava equivocado, não era de 7%, mas sim de 21
ponto... Agora não vou lembrar o detalhe aqui. É o breve relatório, presidente. Passo ao voto. A lide de trabalho sobre o índice de correção utilizado em razão de fevereiro de 91. No caso, em tela, foi utilizado TR de 2021, conforme folhas, e outro vértice alega a contribuinte ter processo com trânsito em julgado para aplicação do índice do H número tal, nos autos 95 e apelação número tal que transitou em julgado. Aduza contribuinte que a TR é índice oficial e não configura expurgo, sendo que a correção no montante de 21,87 para o mês de fevereiro, conforme jurisprudência. Fato que o processo transitou em julgado nos termos... Vamos lá aqui. Nos termos da certidão de folha 477, restando assim decidido na decisão de mérito do voto condutor de folha 472. Se a gente olhar ali, vai o quê? É um trecho do acórdão que eu trago, que ele fala assim que a correção monetária se aplicará desde o recolhimento indevido, com a inclusão de expurgos inflacionários havido no período do recolhimento, compensado observados índices proclamados pelo STJ, no H318.515. Se nós formos, ó, vocês vão verificando que tem ali ano a ano. Lá embaixo está Color 2, fevereiro de 91. O índice utilizado foi o TR 7%. Estão enxergando, vendo isso? Na onde eu recortei do acórdão. Daí, isso aqui tem que ir olhando com calma. Daí eu trago também como ficou julgado no excerto do H, no STJ, e coloco em negrito lá, que é a parte onde foi transcrito pelo relator no processo judicial, que foi Color 2, fevereiro de 91, TR 7. Esse foi o índice. Então, presidente, eu estou compreendendo que foi aplicado integralmente o julgado, e não há possibilidade de se aplicar a norma de execução lá, 897, porque o próprio acórdão fixou esse percentual. Assim, estou negando o provimento. Quer dizer, fez prevalecer o percentual estipulado na decisão judicial. Isso. E eu até transcrevo ali o trecho da decisão judicial, que ele vem trazendo vários meses, mas ali, se for Color 2, é 7%. Aplicando estritamente o julgado. Ok. Em condições de votar já, Elcio? Sim. Pois não? Eu verifiquei lá, a DRJ fez uma análise bem detalhada, né, Laércio, dessa questão, indicando lá as folhas e tudo, então não tem dúvida, não acompanho o relator. Ok. Leonardo? Pela compreensão que eu tive aqui, presidente, é que parece que posteriormente houve uma mudança, né, no entendimento de que a TR para o mês de fevereiro de 91 ela passou para 21 e alguma coisa, né? Mas isso acho que é posterior à decisão que a recorrente teve no seu processo. Então, eu acompanho o relator. É exatamente isso, Leonardo. A jurisprudência se alterou ao longo, mas o que foi determinado foi o fixado nesse processo, que não seguiu a mesma sorte. Sem som, Paulo. Mara?
Com o relator. Pedro. É isso mesmo, a decisão definiu, como bem apontou o relator. Acompanho. Arnaldo. Com o relator. Márcio. Acompanho, presidente. Eu também acompanho, então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Então, esse foi o item 260 da pauta. YKK do Brasil. Próximo é a relatoria do conselheiro Pedro Lima, item 261, recorrente Refinaria Nacional de Sal S.A., processo final 2017-81. É isso mesmo, presidente. Já está na pasta? Deixa. Já, na pasta. Vamos lá pegar. Mas pode iniciar, Pedro. Pode iniciar? Tá bom. Vamos lá. Trata-se de recurso voluntário, folhas 913, apresentado em face da decisão de primeira instância proferida no âmbito da DRJ, SP, folhas 895, que julgou improcedente a manifestação de conformidade de folha 746 e manteve o despacho decisório eletrônico de folha 722. Aí transcrevo o mesmo relatório da decisão de primeira instância, como de costume. E vou ler porque ele é curto, então vai ajudar a compreensão do caso. O contribuinte acima identificado, apresentou manifestação de conformidade com relação ao despacho decisório, folhas tal, que indeferiu o pedido de restituição, compensação, relativamente a valores de fim social, referente aos períodos de apuração de 9 de 89, 6 de 90, 8 de 90 e 3 de 92. E PIS referentes aos períodos de 3 de 90, 12 de 90, 5 de 91, 7 de 92 e 2 de 94. E COFINS, referentes aos períodos de apuração de 6 de 92 e 12 de 95. O pedido foi deferido pela DERAT São Paulo, indeferido, né, pela DERAT São Paulo, com análise do mérito, pelos seguintes motivos. 2.1. Ocorreu decadência do direito de restituição, por ter ultrapassado o prazo de 5 anos contados da extinção do crédito tributário. 2.2. Descabe restituição de valores pagos de PIS, calculada a alíquota de 0,65% sobre receita operacional, com base nos decretos-lei 2445 e 2449 de 88, uma vez que o valor é menor do que aquele calculado a alíquota de 0,75% sobre o faturamento, com base na LC 770. A partir da edição da Lei 7.691 de 88, não mais subsiste o prazo de 6 meses entre o fato gerador e o pagamento da contribuição para o PIS. Incabível a restituição relativa a COFINS, legitimamente exigida a alíquota de 2%. Não foram apresentados documentos que comprovassem a certeza da base de cálculo do PIS indicada na planilha de folhas tais, e que não confere com a base de cálculo da COFINS constantes na DIPJ folhas tais.
Na manifestação de conformidade, o contribuinte alegou fundamentalmente que é equivocado o entendimento do despacho decisório com relação à decadência do direito de pedir a restituição, pois é inaplicável o ato declaratório 96 de 99, porque o pedido protocolizado em 30 de 8 de 99 está sob os efeitos do parecer COSIT 58/98. Entender aplicáveis as disposições do ato declaratório 96 de 99 representa grave afronta ao nosso rígido sistema constitucional, em especial artigo 5º, inciso 2, 35, 36, 55 e 37, caput. O prazo para ser solicitada a restituição, compensação, no caso de tributos, sujeito ao lançamento por homologação, é de 5 anos, somente após a homologação real ou ficta. Como não houve homologação expressa, o prazo para se pleitear a restituição, consoante disposto no 65, inciso 1 do CTN, é de 10 anos. Prazo este obedecido pelo impugnante. O início do prazo decadencial se deu com a exteriorização da norma concreta, que reconheceu os referidos tributos como indevidos, diga-se de passagem, através das resoluções tais. Afirma a autoridade em seu despacho decisório que a eficácia ex tunc da resolução senatorial não tem o condão de produzir efeitos quando o ato praticado com base na lei ou ato normativo constitucional não mais for suscetível de revisão administrativa ou judicial. Mas tal argumento é falacioso. A eventual não apresentação de documentos, conforme alegado no despacho decisório, não são causas que inibem o direito do contribuinte, na medida em que o órgão julgador deve buscar a verdade real. Portanto, devem ser conhecidos os documentos juntados em anexo à presente impugnação, de forma a sanar qualquer falta de documentação nos pedidos de restituição ou compensação. Descabidas as argumentações, com base no artigo 49 da Lei 10.637, para ver pronunciada a decadência do direito da impugnante. No tocante à compensação do fim social com cofins, é pacífico o entendimento de que ambas as contribuições têm a mesma natureza. Portanto, qualquer argumento em sentido contrário à compensação é absolutamente ineficaz. A contribuição para cofins pela alíquota de 2% é ilegal. A cobrança de cofins é inconstitucional, pois o fundamento legal que a criou é o mesmo que fundamenta a cobrança do PIS. Com relação à diferença de correção monetária decorrente da redução declarada inconstitucional do prazo de 180 dias para pagamento do PIS, inequívoco o direito de crédito da contribuinte. Pede ao contribuinte que sua manifestação seja recebida em duplo efeito, suspensivo devolutivo, suspensa a exigibilidade. E aí a decisão de primeira instância, o acordo foi publicado com a ementa que eu reproduzo, né? Compensação, decadência, prazo de 5 anos, PIS, prazo de pagamento, desde a edição da Lei 7691, o prazo para pagamento deixou de ser de 6 meses, contados do fato gerador. A redução do prazo para recolhimento da condição do PIS é matéria desafeta, estrutura da própria exação, existindo somente após o ocorrido fato gerador, razão pela qual não se exige lei complementar para alteração. COFINS, compensação, decadência, 5 anos, contado da extinção do crédito tributário. COFINS, constitucionalidade. A constitucionalidade do COFINS já foi reconhecida pelo STF através da ação declaratória de constitucionalidade. É devida a COFINS a alíquota de 2%, sendo, consequentemente, inexistente o indébito alegado pela contribuinte. Fim social. Compensação, decadência. Direito de pleitear compensação, extingue-se com decurso prazo de 5 anos, contado da extinção do crédito tributário. Aí, em recurso voluntário, o
contribuinte reforçou, né, os argumentos de manifestação de inconformidade, mas explicou melhor a situação, né? Aí ele explicou direitinho o que ele quer. O processo veio meio... Agora eu falando, né, da minha análise aqui. O processo veio meio assim... Sabe quando ele vem com assuntos não muito claros, né? E aí o contribuinte explicou direitinho. Aí eu fui ver, né? Tem folha 6 e seguintes, o processo já é instruído com os DARFs, de pagamento de fim social e os outros, né? Folhas 38, ele tem a planilha demonstrando a diferença de alíquota, tá? A diferença de alíquota no pagamento do fim social, certo? Aí fui ver lá o despacho decisório, né? Ele não deu... Então, o despacho decisório negou o pedido, né, de crédito para fim social, PIS e COFINS, certo? O fim social, o contribuinte ele quer o que foi declarado inconstitucional, a majoração da alíquota, correto? No PIS e no COFINS, ele quer, de fato, ele quer a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo. E é basicamente isso, né? Esse é o pedido principal dele. E aí, no recurso voluntário, que é tempestivo, ele esclarece isso, né? E alega que não prescreveu o direito de pedir, que é de 10 anos. Então, esse é o relatório. Pode ir para o voto. Ok. Vou para o terceiro parágrafo ali. Considerando que o contribuinte protocolou o pedido em 30/8 de 99 e que os fatos geradores de PIS são de março de 1990 a fevereiro de 1994, de COFINS são de junho de 92 a dezembro de 95, e de fim social são de novembro e setembro de 99 a março de 92, setembro de 89, o direito de pleitear o crédito não prescreveu, visto que possui 10 anos do fato gerador para tanto, conforme entendimento da súmula CARF 91, que a gente conhece. Posso pular, né? Em manifestação de conformidade, o contribuinte ele explica a origem do seu crédito e ele junta os comprovantes de recolhimento, né, folha 6 seguinte, e planilhas explicativas dos créditos e dos valores pagos a maior. Em resumo, ele explicou que realizou o pagamento de PIS e COFINS indevido em razão da inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo dessas contribuições, né, e não do PIS semestralidade, igual estava falando lá na DRJ. Pelo que eu entendi da análise do recurso voluntário, não tem nada a ver com PIS semestralidade, tá? Então, ele explicou que o PIS e COFINS é em razão da inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo, né? E, com relação ao fim social, em razão da inconstitucionalidade da majoração da alíquota, tá? E aí, em seguida, eu falo da base legal aí, né, que o alargamento da base de cálculo foi considerado inconstitucional, né, quando o STF definiu o conceito de faturamento, tá, no julgamento do RS 585235, na sistemática de repercussão geral, com aplicação obrigatória no Conselho, né, artigo 62 do Regimento Interno. Então, entendo
que a questão não pode ser decidida sem análise fática, né, da existência ou não dos créditos do contribuinte, visto que o direito está a favor do contribuinte, né? Até agora não se analisou de forma fática os créditos dele, né? E com relação ao fim social, vocês também sabem, vou passar rápido, foi declarado inconstitucional a majoração da alíquota acima de 0,5%. Então, todo fim social recolhido em alíquota acima de 0,5% sobre o faturamento das atividades de empresas comerciais e mistas pode ser considerado pagamento indevido, porque é inconstitucional, conforme acórdão do STF, no julgamento da RS 150.764. Então, o ponto aqui é que a fiscalização não apurou os créditos, assim como não contestou eles, né? Na verdade, a negativa aqui está mais pela questão do prazo, né, de pedir o crédito. Foi mais isso. Ele falou, você estourou o prazo de 5 anos, não vou analisar. Foi mais nesse sentido, o despacho decisório, né? E imposição em outro julgamento, essa turma em composição divergente já tomou essa posição, né? Acórdão 3201, 003, 091. E cito as regras que permitem a busca da verdade material. Entendo que tem que ser analisado o crédito do contribuinte para que os autos retornem, volto para dar provimento parcial, para que os autos retornem à unidade preparadora, para que, superadas as preliminares, o crédito seja analisado, com base nos documentos juntados aos autos. Aí, no caso, eu limitei aqui, né, com base nos documentos juntados aos autos, para ele não... sem abrir, para ele juntar mais comprovantes e tal. Esse é o voto. Ok. Bom, Pedro, em síntese, está superando o fundamento da decadência dos pedidos, né? Sim, presidente. Aí leva em consideração as decisões do STF em relação ao alargamento da base de cálculo dos COFINS, a majoração da alíquota para superar isso aí e observando isso aí, reanálise do crédito. É esse o que está proposto no seu voto, né? Sim, presidente. Tá. Elcio pediu a palavra. Paulo? Oi? Pode falar. Eu concordo com o encaminhamento do relator, concordo também com a questão da decadência, só que a questão do alargamento da base de cálculo eu não concordo pelo seguinte, porque o alargamento da base de cálculo que o STF julgou foi da Lei 9.718, e ela é de 98. E aqui os fatos geradores é de 90, 91, 92, e até de 89 também. Então não se aplica, não é o caso de alargamento da base de cálculo. Mas eu concordo com a decadência e concordo também, e a semestralidade, nós temos a súmula CAF número 15, em relação ao PIS, tanto a DRJ quanto a fiscalização, eles negaram a semestralidade. Falou que teve uma lei posterior que cancelou a semestralidade. Mas nós temos a súmula número 15, em relação ao PIS, nós temos que aplicar a semestralidade. Então, o meu entendimento é o seguinte, é a diligência, no mesmo sentido, para afastar a decadência, para aplicar a semestralidade em relação ao PIS, que só se aplica ao PIS, e reanalisar o crédito, sem entrar no mérito do alargamento da base de cálculo, porque não cabe aqui. Aqui nós estamos falando do início da década de 90. O alargamento da base de cálculo é uma lei de 98. Então não tem nada a ver. É verdade, Elcio. É verdade. Bem colocado. Mas e o fim social? Tem que ele é matéria também. Afastando a decadência, vai ter que reanalisar tudo. O que o Elcio está deixando claro é que o fundamento do alargamento da base de cálculo, ele discorda desse fundamento no voto, porque não caberia nesse período. E também haveria de ser observada a semestralidade do PIS, que inclusive tem a súmula. Então, seria, eu acho assim, ele vai estar
te acompanhando desde que haja essa adequação no voto em relação a esses dois pontos que ele colocou. Acho que é isso, né? Sem dúvida, presidente. A minha dúvida é só a seguinte, com relação ao... minha dúvida é a seguinte, ou a gente supera a... não, superar só a decadência, a prescrição do direito de pedir não resolve. A gente tem que entrar na matéria, né? Então tem que superar a prescrição do direito de pedir, superar, como o Elcio falou, a semestralidade, e tem que superar a inconstitucionalidade da majoração do alíquota de FII social também. Na verdade, não seria superar esses dois últimos índices, seria tá observando... Que tem o direito. Porque a unidade de origem, ela vai fazer a análise em relação ao mérito. Olha, afasta aquele fundamento dela na verdade, prescrição, né? Supera aquilo lá e faça a análise. Isso. Eu acho que não seria o caso da gente determinar, porque a súmula da semestralidade ela é vinculante à administração? Sim. Não sei se ela é com efeito vinculante. Só um minuto. A súmula... Porque se ela não for vinculante à Receita, não dá para impor. Ela tem portaria do Ministério da Fazenda. Mas a gente pode impor, Paulo. Vinculante, por mais que não seja... 383. É vinculante. E a nossa decisão vincula também. Não, é que a nossa decisão está sendo no sentido de superar o fundamento e observar aquilo que aí sim a gente pode determinar no voto. Olha, delimitou, olha, vai observar isso aqui, vai observar a súmula. Bom, então eu vou adicionar. Eu vou adicionar então a súmula 15 do CARF e retirar a questão do alargamento da base de cálculo, como bem apontou o Elcio, de fato, a inconstitucionalidade foi da Lei 918. Olha a minha. Obrigado, Elcio. É isso, né? E vem cá, vocês acham mais adequado dar provimento parcial, nesse caso, ou resolução? Porque eu optei pelo provimento parcial, né? Que é inconstitucionalidade e tal, vai ter que fazer um despacho decisório, de fato, né? Vai ter que analisar do zero. Não, Pode ser qualquer um dos dois, ou a diligência ou o despacho da provimento parcial. Qualquer um resolve. Eu acho que ele acaba se enquadrando no mesmo caso do Leonardo, porque aqui é o seguinte, foi proferido um despacho decisório com um fundamento da prescrição, e a decisão do CARF está sendo, existe uma decisão, superar aquele fundamento. Então, no meu entender, é acordo dando o provimento parcial, e não resolução. Então, perfeito, presidente. Então, vote-se para que seja dado provimento parcial ao recurso voluntário, para que os autos retornem à unidade preparadora, para que, superadas as preliminares, o crédito seja analisado com base nos documentos juntados aos autos. É isso mesmo? O dispositivo? Eu acho até que pode até deixar bem especificado. Superada a preliminar de prescrição. Tá. Porque só a prescrição é preliminar, né? Bom, o Elcio está acompanhando, né? Sim. Nesse sentido. Só uma dúvida, presidente. Mas e a questão ali da alíquota da COFINS, de 2%? Essa é uma boa pergunta. Se não me engano, foi declarada constitucional. Constitucional, né? Constitucional. Pois mas então nesta parte aí nós não podemos superar. Não. Aí a delegacia vai ter que reanalisar. Porque, esse é o ponto.
O encaminhamento, inclusive do Elcio, está sendo nesse sentido. Olha, vamos superar a preliminar de prescrição. Ok. Aquilo que é vinculante à Receita não precisa nem precisaria estar pontuando. Olha, vai ter que observar a semestralidade do PIS, porque já é vinculante, ela já tem que estar na sua análise, levar em conta aquilo que a vincula, né? Não só essa súmula, assim como as decisões que têm o mesmo efeito, as decisões dos tribunais superiores. Então, eu acho que a gente não deveria entrar no mérito. Observe a COFINS assim, observe o PIS com o precedente tal. Eu acho que isso não. É que no recurso ele voltou a insistir nessa questão da inconstitucionalidade da COFINS. Ele quer que seja 0,5%, né? Sim. Daí ele teria o crédito da diferença do meio para o 2. Mas então, vamos entrar nesse mérito? Na verdade, ele alega tudo, viu, Toledo? Ele quer a inconstitucionalidade do largamento da base de cálculo, ele quer a semestralidade, ele quer a inconstitucionalidade de 2%. O problema foi que, apesar de tratar dos temas, o despacho decisório negou por causa da prescrição do prazo. Então, mas veja, o contencioso vai ser reiniciado. E aí ele vai trazer até novos argumentos, se assim desejar, e também DRJ vai proceder a um novo julgamento de eventual manifestação de inconformidade. Então, eu acho que deve pontuar a questão de superar a preliminar de prescrição e reanalise o crédito com base nos documentos. Eu acho que no voto pode constar com base nos documentos, com base nas decisões, decisões e atos que vinculam a administração. Pode mencionar. Tá. É isso, Leonardo. Mara quer falar? Leonardo, já proferiu o voto? Que aí eu já dou a vez para a Mara, ela fala e já vota. Então, com essas observações, acompanho. Ok. Então, Mara, para votar. Na verdade, eu não quero votar, não. Eu quero discutir. Porque eu estava olhando esse processo aqui. Já iniciou a votação. Pois é, mas eu estava olhando aqui, então vamos ver o que vai dar. Eu estava olhando esse processo aqui, esse processo foi desmembrado. Tem uma resolução do CARF, do conselheiro Rossari, mandando desmembrar o processo. O fim social ficou no outro processo. Esse processo aqui só tem PIS e COFINS. Aí tem um despacho do Rodrigo Poças lá falando assim que era para baixar a inteligência para quantificar o crédito. Vocês viram isso daí? Eu estou ficando doida. No meu processo não tem. No recurso voluntário, mas agora eu estou vendo lá, tem realmente essa resolução. É depois do recurso voluntário, né? Pois é, no final do último volume. Final do último volume. Isso? Gente, eu estou ficando doida. Despacho de saneamento? Tem um despacho aqui, ó. Tem a resolução ela está a resolução aqui, ó. A resolução do Rossari, que você vê que é coisa antiga pra caramba. Resolução está na página 909. A resolução é declinando a competência. Não, tá na página 909, você viu? Tem uma resolução que ele fala que para poder apartar os autos. Aí... 909 do processo? Aqui no nosso processo? Não, 909 é no carimbo, Mara. No carimbo, desculpa, é no carimbo. 954.
Você viu isso daí, Arnaldo? Estou vendo. Não, mas não é o nosso processo. O seu processo é refinaria de sal? Não, Mara, isso aqui é outro número de processo. Olha o número do processo. É refinaria, mas eles têm vários processos. Isso aqui é coisa que ele juntou no recurso voluntário. 1781. Tá. O processo é 1781. É outro processo. É. Qual que é o processo que a gente está julgando? Final Isso aqui é- 1781. Isso E aqui é esse que eu cópia que ele abri é o juntou. 1781. Mas, Mara, isso aqui é cópia. Ô, Mara, É coisa que ele juntou no recurso Prova. voluntário. Oi? É coisa que ele juntou no recurso voluntário. O recurso voluntário. Eu estou compreendendo, acho que o raciocínio que a Mara quer fazer é que houve a determinação do desmembramento por causa da competência. Olha a observação que está lá na nota do processo. Na nota do processo está lá. Trata-se de pedido de restituição de PIS e COFINS desmembrado do processo final 9959, que está controlando o pedido de restituição de FII social. Existem pedidos de compensação cadastrados no Profisc, também no processo 9959 e no processo 0035. Aí tem um despacho do Rodrigo Poças, o despacho de saneamento, folha 965, em que ele fala assim, conforme se verifica na resolução, esse processo se originou do 9959, que pedia restituição e compensação de vários tributos. Aí depois você fala assim, considerando que dos dois processos acima citados, o crédito pelo contribuinte foi negado com base na decadência, e tendo em vista que a questão do prazo de decadência já foi resolvida pelo STJ, provavelmente o colegiado que for contemplado com o presente processo também precisará baixar o processo em diligência para que o indébito pleiteado seja quantificado. É o que nós estamos fazendo. Mas aqui é só não o fim social. O fim social. O fim social Não, mas- já foi. Mas eu não sei, presidente, Foi a apartado, ele está DRJ, em outro. Hã? a DRJ julgou o fim social, né? Mas foi depois, foi na Mas resolução. esse despacho do presidente é de outubro de 2017. A DRJ votou. A DRJ julgou, mas veio para o CARF, aí teve resolução do CARF mandando separar os processos. A resolução. Aí a resolução apartou os processos, criou esse novo processo. A Mara está certa. Eu acho que aqui, e nesse penúltimo parágrafo, já está dizendo o que é para fazer. Em parte estamos fazendo. Superar a prescrição e aí deve-se retornar à unidade de origem. Aqui ele está dizendo para quantificar. Tá? O nosso entendimento está sendo de que ele reanalise. Tá, mas a reanálise é no sentido de estar quantificando o crédito. Então, não está destoando. Mas o próprio presidente está dizendo o que é para fazer com esse processo. Página 965, que é o despacho de saneamento. Acho que o último documento do processo. Sim, eu vi e eu entendi só que ele estava mandando para a terceira sessão, foi o que eu entendi. Sorteio. Ele não determinou diligência, não. Ele mandou para sorteio. Não, sim, mas só que não tem nada de fim social mais nesse processo. Então, mas aqui é só PIS e COFINS. Mas Mara, mas o Pedro, no voto dele, ele está falando do fim social. Eu tô, Mara, porque eu nunca peguei um caso desse aqui em que a DRJ julgou fim social e para mim não está muito claro aqui que eu não devo julgar o fim social. Eu não, é a primeira vez que eu pego um caso desse. Não, Pedro, mas aí... Pedro, o despacho do presidente da sessão foi após a decisão da DRJ. Então, eu vi. Ele é um ato processual posterior. Então, esse ato é o mais recente antes do julgamento do recurso voluntário. Então, e aí ele está dando a informação. O pedido,
a restituição do fim social ele está no outro processo, final 9959. E os pedidos de restituição em relação aos demais tributos foram transferidos para este, 1781. Então, aqui está PIS/COFINS, e não mas está isso quer social, dizer, está no outro. Então, mas isso quer dizer que ele fala, olha, com base já na decisão do STJ em relação à prescrição, aquele de decadência, que é parcialmente favorável ao contribuinte, então, provavelmente, o colegiado que for contemplado com o presente processo também precisará baixar o processo em diligência para que o indébito pleiteado seja quantificado. Tá. Mas, trocando em miúdos, é exatamente o que nós estamos fazendo. Tá bom. A única Retira coisa o fim social, então. Vai ser contemplado o fim social. Vocês acham importante apontar esse despacho do presidente no voto? Sim, ele muda a direção. Ele muda, inclusive, ele delimita o que estaria em julgamento e qual a providência. Esquece fim social. Tá, bem visto. Eu acho que você deve citar. Você pode transcrever o despacho todo, mas o que importa aqui são o parágrafo que está aí. Assim foi feito o pedido de restituição, esse parágrafo que mostra que o fim social está em outro processo, e os demais tributos nesse. E o parágrafo seguinte, que ele considerando que nos dois processos, então, esses dois parágrafos são importantes para a decisão que estamos tomando de superar a prescrição e o encaminhamento para a unidade de origem fazer análise e quantificação. Perfeito. Então, eu tiro a questão do fim social, cito o despacho do presidente, mas daí ele está falando resolução, mas a gente mantém... Não, eu acho que tem que baixar de diligência. Eu acho que tem que fazer diligência. Porque esse processo aí está muito confuso para a gente dar uma decisão pode ser, assim de... mesmo porque o presidente já está sinalizando. Provavelmente. Eu acho que é mais seguro para a gente baixar de diligência e vir com um negócio mais seguro. Pode ser, Mara. Para a gente resolver. Concordo. Arnaldo, bom, com base nisso, na intervenção da Mara pontual, eu acho até que Elcio e Leonardo talvez se curem essa proposta mesmo da Mara. E Arnaldo pediu a palavra? Eu já tinha falado, inclusive, da possibilidade de diligência, né? Tá. Eu pedi porque, assim, ó, já aconteceu ontem, no voto do Leonardo hoje, veio de novo essa questão de anular o ato lá atrás. Senhor presidente, eu estou um pouco incomodado com essa anulação de atos que a gente tem decidido, porque a anulação de ato ela tem que ter uma motivação muito forte. E uma anulação de ato tem efeitos. E quando o 70235 fala em anulação de atos, ele delimita essa anulação de atos a alguns poucos quesitos. Então, me parece que, e eu estou tentando firmar uma convicção nesse sentido, me parece que são casos mais propícios a baixarem diligência para que retornem para julgamento no colegiado do que propriamente uma anulação que começa lá da origem. Eu me parece que eu não estou vendo nem base para a gente fazer essas anulações. Eu posso falar só uma coisinha aqui, por favor? Arnaldo, o negócio é o seguinte, no meu caso, nos casos que nós analisamos, nós tivemos um despacho decisório baseado numa DPF que não existia mais. Então, mais razão para anular que essa, eu acho que não existe. Porque a partir do momento que baixa um despacho decisório e ele é baseado numa declaração que foi substituída por uma retificadora, ele é... Mas tu enquadra isso aonde no 59? Mas é outro caso, gente. Dado com base na regra de prescrição, que o STF já firmou, nós temos súmula também. Vamos baixar esse em resolução, depois a gente discute. Então, assim, eu também, no início, eu tinha esse receio de anular. Você vê, inclusive, que a gente nem fala em anular, né? Só fala emitir um novo despacho decisório. Mas anular, né? O efeito é anular, logicamente. Eu também, no início, tinha essa mesma sensação que você tem. Mas se você for pensar,
um despacho decisório baseado com fundamento equivocado, ele tem que ser anulado. Não, desculpa, Elcio, eu acho que ele tem que ser julgado, porque a anulação do ato significa dizer, ou pelo menos no meu entendimento, tem que ter uma motivação, nesses casos que está querendo se dar, como um cerceamento de direito de defesa. Não há um cerceamento de... O contribuinte... Nesse caso, a gente baixa a resolução. E a administração ignorou. Você acha que isso não é cerceamento do direito de defesa? Ele pode se manifestar e ele pode contrapor, e se reconhece o direito dele. E aí tem outro problema, Arnaldo. Caso nesse da DCTF que foi ignorada, haveria ainda, no caso de diligência, uma supressão de instância, porque não houve análise do crédito, foi superado, e a DRJ, nós demos um bypass na DRJ e nós chamamos para o CARF a responsabilidade de estar iniciando o julgamento. Essa questão de distância é bem relativo, tá? Porque, assim, a gente tem que ver muito o caso, porque a supressão a DRJ votou com o que ela tinha. Então, não houve supressão de distância. Não, para o novo fundamento, com o novo, porque nós estamos, quando está retornando, nós estamos determinando o seguinte: supere o fundamento que você utilizou para julgar. No caso lá, a retificação da DCTF. E aí... Para discutir, porque a gente está discutindo uma coisa, voltando uma discussão, né? Uma coisa que... eu acho que a gente tinha que marcar um dia para a gente só discutir. Vou dar uma saidinha aqui, não estou ouvindo. Vamos voltar ao nosso caso. Isso. Eu creio que o Pedro já está aderindo à solução em termos de resolução, mais ou menos se vinculando não, adaptando os dizeres do despacho em que supere a prescrição, tal como ele já estava superando. E só apartando do voto a questão do fim social. Perfeito, presidente. E aí resolução para nesses termos de apurar e quantificar, apurar o crédito e estar quantificando em valores, fazer análise e quantificar. Tá? E obrigado, viu, Mara, pelo esclarecimento. Quando eu vi, eu me apeguei que era mandando para a terceira sessão. Então, voltando. Pedro, a tua proposta, então, é resolução, supera-se a prescrição e reanalise apurando o crédito. Essa é a proposta. Elcio, acompanha. Leonardo? Acompanho, presidente. Mara? Arnaldo? Acompanho. Laércio? Acompanho. Márcio? Acompanho, presidente. Em suma, a questão ficou por conta da prescrição mesmo. Tá. Eu também acompanho. Então, Pedro, a gente fica como resolução. Resolve. Tá tudo anotado aqui. Pode deixar. Tá, então fica como resolução. Esse é o processo 261, Refinaria Nacional de Sal, item 261, processo 1781. Eu já até baixei aqui a resolução lá do fim social, tá? Para ver ela. Tá. Depois você me passa, então, o dispositivo dela, por favor. Para ficar, pelo menos para me guiar. Pessoal, vamos fazer um intervalo? Por favor, Ítalo, vamos interromper a gravação?